Pois é, então a gente viu muita coisa, a gente viu principalmente a parte dos conectivos lógicos, a gente viu como é que funciona o OR, o OR, o range, e a gente viu mais ou menos como funciona também o implies, né, que é esse aqui, ou assim também fica bonitinho, o implies, né, mas eu acho que eu vou começar a escrever ele assim. E a gente viu uma palhinha mais ou menos de como funciona esse coisa aqui, talvez um pouquinho disso aqui, mas a gente vai guardar isso aqui um pouco na nossa caixa e vamos começar a brincar um pouco com outra coisa. Então a gente tinha definido uns certos tipos, que no caso era o product, o prod, né? E a gente tinha definido o sum. Na verdade, o prod e o sum, eles já são padrão do Lean. O Lean já tem o prod e o sum definidos aqui, dá pra gente ver nessa telinha. Então a gente vê que eles já existem e a construção deles é muito parecido com aquela que a gente fez, né? A diferença é talvez o nome, o que é first e tal, mas eles funcionam mais do mesmo jeito. Só que a gente não viu ainda nenhum tipo que mereça o nome aqui inductive. A gente não viu nenhum tipo que seja realmente indutivo. E para isso, o primeiro tipo indutivo que seria legal de conhecer seriam os naturais, onde eu vou dizer o que significa ser um natural, como a gente fazia antes. E eu vou dizer o seguinte: vou dizer que para ser um natural, ou você é o zero, ou você é o sucessor de alguém. Só que eu vou dizer isso de outra forma. Eu vou escrever uma letra O maiúscula e eu vou escrever um S que representa sucessor. E eu vou dizer explicitamente qual é o tipo de cada um deles. Ou, tipo assim, eu poderia colocar um MyNat aqui, e aí, tipo assim, eu posso colocar um MyNat aqui, mas se eu não colocar nada, fica implícito que esse cara é um MyNat. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem isso nos dois, mas eu vou dizer o seguinte: vou colocar isso aqui. Esse aqui é o tipo MyNat que eu acabei de definir. Esse tipo aqui, essa é uma forma simples de eu falar. O que é ser um MyNat? É ser o zero ou ser o sucessor de alguém que é um MyNat. O que isso significa? Agora vamos explorar um pouco esse conceito. Se eu perguntar qual é o tipo desse cara aqui, perdão, eu teria que fazer um MyNat O, ponto O, né? Então vou fazer o seguinte, vamos dar uma abrida aqui nele e deixa a gente poder usar o O normalmente. Então, ser um O, pronto. Se você é um O, você já é um MyNat. Se eu já tenho um O, basta eu aplicar um S na frente do meu O, e o meu O.S, ele é um MyNat. Se ele é um MyNat, lembra que a gente pode escrever assim, né? Colocando um pontinho. Então, eu posso dar um S nele de novo, ele vai ser um MyNat, eu posso dar um S nele de novo, e ele vai ser um MyNat, eu posso ficar repetindo esse processo aqui, e ele vai ser sempre um sucessor de um natural. A ideia é que se esse cara aqui é o zero, então esse cara aqui é o sucessor do zero, esse cara é o sucessor do zero, então esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4, e assim a gente definiu uma infinidade de números. Mais do que isso, tem uma cláusula aqui que fica implícita, que significa ser um MyNat é ser isso, e nada mais. Então, esses são os únicos caras que são MyNats, são os caras que são criados dessas formas. Essas coisas aqui a gente chama de construtor, não confunde com o conceito de construtor de programação orientada a objetos. Mas agora vamos tentar definir nossa primeira função no MyNat. Uma função que eu vou definir aqui vai ser o toString. Uma coisa curiosa aqui do toString é que, bom, vamos primeiro escrever que ele pega um MyNat, né, como argumento, e ele retorna um string. Pronto, isso aqui já seria válido. Só que lembra que se a gente tem funções que vão operar em um certo tipo, eu consigo colocar aqui, ó, MyNat ponto essa coisa. E depois eu vou conseguir usar um pontinho. Ou seja, eu vou conseguir escrever, sei lá, val 0, e eu vou conseguir escrever essa expressão com pontinho. Então vale a pena eu escrever MyNat e o pontinho aqui. O que eu vou fazer aqui agora vai ser fazer um match, usando o nosso tipo que acabou de ser definido usando inductive. E a gente vai ver como é que isso funciona. Então vamos separar nos casos. Caso que ele é um 0, eu tenho que fazer alguma coisa. E caso que ele é um sucessor, ele não é um MyNat. Essa é uma coisa para se perceber. Eu não sei se ficou claro, mas se a gente olhar aqui o tipo do sucessor do MyNat, a gente vê que ele é essa coisa aqui, ó. Se você me der um N MyNat, eu sou um MyNat. Então o tipo dele, surpreendentemente, ele é uma função de MyNat para MyNat. Não faz tanto sentido assim chamar ele de função. Por isso é mais usual chamar ele de construtor. Porque quando a gente olha uma função, sei lá, a função que soma 1, quando você aplica uma função que soma 1, você vai calcular um valor. É até engraçado porque o sucessor parece uma função que soma 1, mas não. Ela não está somando 1 no valor, ela está construindo um novo valor. Depois que você pega o sucessor de alguém, esse já é o próprio resultado. Você não faz nenhum cálculo. Você já sabe quem é esse cara. É o sucessor daquele alguém que você recebeu. Por isso que a gente diz que ele é um construtor. Mas o tipo dele é um tipo de uma função, de MyNat para MyNat. Então, esse cara aqui ainda não é um MyNat. E, portanto, ele não consegue matear com esse carinha aqui, que é um MyNat, ó. Para ele se tornar um MyNat, ele teria que receber um outro MyNat. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um MyNat aqui arbitrário. E agora eu já tenho um pattern matching que funciona. Como é que eu vou fazer para converter esse MyNat em string? Vou fazer o seguinte. Se for um 0,
eu vou escrever o próprio 0. E se for um sucessor de um MyNat, eu acho que eu vou escrever um string aqui, um S de um string, e eu vou concatenar esse string com esse cara toStringado. E talvez aqui foi a primeira vez que você entrou em contato com isso aqui, mas a gente acabou de definir uma função recursiva. Porque ela é uma função que chama ela mesma. Para saber como que eu transformo esse cara em string, aliás, um certo cara em string, eu preciso primeiro saber como calcular um outro cara. Tipo assim, eu chamei a minha função dentro dela mesma. Muita gente pensa que tem algum problema com isso, que vai ter algum loop infinito, porque parece que você tá, tipo, chamando a mesma função, tipo, a mesma coisa nela mesma, parece que vai ficar para sempre. Mas observando com mais calma, você percebe que não é a mesma coisa. No caso que o N mateou com esse cara aqui, poderia até trocar de nome para ficar menos confuso. Pronto. No caso que esse cara aqui mateou com M, então você está calculando o sucessor do M para string, ou seja, o toString do sucessor do M. E para saber esse resultado, você não vai calcular o toString do sucessor do M, você vai calcular o toString do M. Então você não está chamando a mesma coisa, você está chamando uma coisa menor, uma coisa que foi quebrada. O Lee, inclusive, ele consegue perceber se você está fazendo esse decreasing da forma certa. Você vê que se eu tentar chamar a mesma coisa duas vezes, ele fala que não conseguiu mostrar a terminação, que essa função pode ficar rodando para sempre. E pronto. Agora eu tenho isso aqui. Agora eu tenho uma função recursiva. Vamos pensar um pouco como é que isso aqui funciona. Então imagina que eu tinha um 3. O 3 eu posso escrever ele como o sucessor do sucessor do sucessor do 0. Pronto. Eu tenho esse cara todinho aqui e eu resolvi converter ele para string. Então a primeira coisa que a minha função vai fazer no cálculo é tentar descobrir com qual padrão que esse cara aqui todo casa. E ele vai tentar olhar. Tu é um 0? Ele vai ver que não. Ele vai ver que ele é, na verdade, o sucessor de alguém. Descobrindo que esse foi o padrão com o qual ele casou, ele vai substituir essa expressão dessa forma aqui. Então o resultado dele vai ser a string S concatenada com essa coisa aqui tirando um S da frente. Mas agora, para saber qual é o resultado, ele tem que calcular essa coisa aqui na direita. Então ele faz mais um passo e descobre que isso aqui na verdade é a string S concatenada com esse resultado aqui. Tem uma coisa aqui faltando, acho que é isso aqui que tá faltando, né? Tem uma coisa aqui faltando, acho que é isso aqui que tá faltando. Pronto, agora sim. Com a string S. E aí, para poder saber esse resultado, ele tem que fazer mais um passo. Onde nesse passo ele tem que calcular essa coisa aqui concatenada com esse resultado aqui. E aí, finalmente, ele calcula o último passo, descobre que isso é o O, e daí ele vai descobrir que vai ser toda essa concatenação aqui. E aí o resultado final acaba sendo o SSS 0. E ele vai escrever isso na nossa tela, em vez desses 0SSSS, que é bem feio. Então, se a gente tentar dar um... No caso, eu acho que nem é isso que ele escreve, ó. Vamos tentar aqui. Pegar um O.SSS, já que é mais fácil de escrever. E vai ficar MyNatS, 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 MyNatS. Bom, enfim, dessa forma. Não é tão bonito assim de ver o resultado. Então talvez eu prefiro ver o resultado dessa forma por enquanto. E nesse sentido, o que eu vou fazer vai ser aplicar a função. Eu não precisava desse parêntese, mas fica mais fácil de ler. MyNat to string. E agora eu tenho que ser um SSS0. Olha só que legal, ficou bem mais legível. Então agora que a gente já tem uma forma bem legal da gente estar escrevendo os nossos naturais, vamos tentar definir umas funções básicas para poder chamar eles de naturais, umas operações, etc. E a primeira operação que talvez venha na mente seria a soma. Então vamos ver como é que a gente faz para poder adicionar dois naturais. Essa função, eu vou escrever ela de um jeito diferente agora, só para a gente poder brincar. Essa função, ela recebe dois naturais e ela retorna... Aliás, eu vou escrever assim mesmo. MyNat to MyNat to MyNat. E usando esse tipo de pattern matching, agora eu consigo separar em casos. Então, se eu tivesse um M e um N, qual que vai ser o resultado? N mais M? Mas eu não sei somar. Então, agora eu vou ter que fazer alguma escolha, eu vou ter que descobrir alguma coisa sobre isso. Essa forma de matchar é interessante agora, porque eu vou dar um spoiler. Você não precisa fazer matching nos dois. Basta você escolher um deles. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Se tu quiser tentar fazer isso aqui, agora, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho. Então vamos lá. Eu vou escolher um deles, eu vou escolher o M para fazer o pattern matching, e eu vou separar em dois casos. Caso que o M é 0 e caso que o M é o sucessor de alguém, pode ser um K, e eu tenho que dizer qual que resultado que é esse. Então, no caso que ele é 0, a soma do N com 0 é o próprio N, e no caso que ele é um sucessor, eu tenho que pensar numa coisa que chama presente da recursão. Percebe que eu estou chamando
a minha função plus em dois argumentos, no n e no m. Mas eu tô olhando, eu tô abrindo para ver, eu tô matchando no segundo argumento. E eu tô vendo se ele é um zero ou um sucessor de k. A ideia é que alguém já deu de presente para mim esse cálculo aqui. Alguém já me falou como é que eu consigo somar o n, que eu não fiz nada com ele, e esse cara aqui sem um sucessor, ou seja, esse cara aberto e quebrado. E nesse momento eu te pergunto, se alguém te ensinasse a somar o n com k, o que eu precisaria fazer para que ele se tornasse igual a esse cara aqui? O caso aqui está escrito de um jeito meio estranho, mas esse cara aqui é a soma do n com o sucessor de k. Tem que ser o quê? Tipo, o que eu faço para ser igual à soma do n mais k? Inclusive, eu posso até de novo usar aquela anotação. E a resposta é colocar um sucessor aqui na frente. E eu vou usar que se eu tivesse n mais o sucessor de k, isso é igual ao sucessor de n mais k. Um exercício legal é você tentar calcular uma soma real, por exemplo, essa aqui, usando essa mesma lógica que a gente fez aqui embaixo. Vamos definir uma outra função? Essa função, ela tem a mesma lógica da função da soma. Então, acho que vale muito a pena tu tentar definir sozinho. O que eu vou fazer aqui agora vai ser, só para variar, colocar as duas funções aqui dentro, só para mostrar que tanto faz. E eu vou escolher agora qual é o resultado. Eu vou de novo matear em um cara só. Se tu quiser tentar agora, a hora é agora. Caso que é um sucessor de k e caso que é um zero. Se o m for um certo zero, eu tenho que dizer quanto que é o n vezes o zero. Tipo, esses casos onde é o zero, muitas vezes são chamados de base. Esses casos aqui, muitas vezes, são chamados são um passo recursivo. Então, no caso do base, às vezes você começar por ele ajuda, porque às vezes é trivial o resultado que você quer. Muitas vezes não. Mas nesse caso, quanto aqui eu quero que seja n vezes zero, a resposta é zero e não n. Por outro lado, se eu estiver multiplicando um n com o sucessor de k, eu gostaria que desse o quê? Então, na minha mente agora, eu estou pensando aqui que eu tenho um n vezes o sucessor de k. E eu quero que isso seja igual a alguma coisa. Na ideia que eu falei da apresentação, seria que eu já sei multiplicar esses dois caras, e agora eu tenho que fazer alguma coisa para isso aqui dar certo. Eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou transformar eles em alguns números. Então aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então eu estou multiplicando 2 vezes 3, que é 6. Alguém me ensinou a multiplicar 2 vezes 2. Aliás, eu não gostei desse exemplo, vamos botar um 4 aqui, pronto. Estou fazendo 2 vezes 4, que é 8. E alguém me ensinou a fazer 2 vezes 3. O que é que eu preciso fazer para que 2 vezes 3 seja igual a 4, né? Bom, a presente que eu tenho tem a ver com multiplicação, talvez eu não tenha mais esse acesso, mas e aí? O que eu preciso fazer? Multiplicar por 2 aqui com certeza não dá certo. Tá, esse aqui deu 6, vamos ver. Esse aqui deu 8, e esse aqui deu 8, esse aqui deu 6, então basta eu somar 2, que era o cara da esquerda, né? Então aqui vai bastar eu pegar o meu n, multiplicar ele com k, que no caso aqui ali embaixo vai ser o 3, e somar ele, né, com n. No caso, a nossa soma a gente escreve plus. Não é isso? Tem uma coisa errada aqui. Sim, meu erro foi aqui em cima. Calma. Pronto. E agora eu tenho uma certa função que multiplica. Vamos fazer uns testes aqui rapidinho. A gente estaria testando as funções, né? Então, quanto é que é, sei lá, o sucessor do... Quanto é que é 2 vezes... Aliás, mais 0. É 2, tá? Quanto é que é 2 mais 1? É 3, tá bem difícil ver isso aqui. Uma coisa que eu poderia fazer seria ficar convertendo isso aqui para string toda vez, né? Mas vai me dar trabalho. Uma coisa legal nesse momento, já que eu estou querendo testar, é a gente usar um comando chamado instance, onde eu vou falar para o Lean como é que ele pode converter as coisas para tua string. Ele já tem essa instância. E eu vou dizer para ele como converter... Acho que é assim. Só um detalhe... Pronto. Como é que ele converte um MyNat para string? E a resposta é que a minha função que converte MyNat para string é o meu próprio MyNat to string. Agora que eu fiz isso, olha só que mágica, eu não preciso mais disso. Esse instância, por enquanto, vai ser meio misterioso, mas a ideia aqui é poder tratar de uma maneira de ensinar para o Lean como que ele vai exibir as coisas na minha tela. Outras duas funções bem legais aqui que ficam como desafio, por favor, pausa se tu quiser tentar, seriam as funções even e a função odd, onde o que elas têm que fazer basicamente é testar se um certo número ele é par ou ímpar. Então ela vai receber um certo MyNat e vai tentar falar para mim se ele é um par ou se ele é um ímpar, né? Tudo que eu tenho que fazer agora então é separar em casos. E aí eu vou fazer uma coisa bem legal, que é o seguinte, vamos dar uma olhada. No caso do even, caso você já perdeu um par ou ímpar porque falaram para você que o 0 não é par, cara. Mentiram pra você, o 0 é par. Então nesse caso aqui eu vou dar true.
E aqui tem várias soluções, tá? No caso do odd, eu vou dar false. Uma das soluções é você usar aquela função de negação, né? Pode ser assim também. E você negar o n.even, a evenness do n, que eu não tô podendo fazer porque eu não botei aqui myNat. Aqui vou fazer a mesma coisa. Talvez tá ficando um pouco bagunçado, mas eu creio que isso aqui vai funcionar, tá? Not n odd. Vamos ver se aqui dá certo. Então, esse cara aqui, ele tem que ser ímpar. Esse cara aqui, ele tem que ser par. Ok, parece estar dando certo. Como é que eu tenho certeza se isso aqui tá dando certo? E a resposta para isso é através dos teoremas. Por conta disso, é muito bom que você consiga entender pelo menos esses conectivos aqui, que vão ser os principais daqui para frente. Eu mandei aquele joguinho ali em cima, mas eu acho que eu vou mandar mais umas coisinhas desse joguinho na descrição. Com relação a esse vídeo agora falando sobre naturais, por mais que eu tenha falado assim por cima, eu não acho que dá para absorver nada só com a pessoa falando, eu realmente não acredito nisso. Então eu provavelmente vou traduzir uns exercícios que eu já fiz no passado e vou criar uns originaizinhos também para poder deixar como material de estudo, que daí fazendo os exercícios tu consegue aprender. Se tu tiver qualquer dificuldade, considere entrar no servidor. Valeu, é isso, tchau.